Bom, quando lemos um livro, muitas vezes encontramos palavras que aparecem diferentes que as demais. Em muitos casos, é necessário dar uma ênfase maior a elas, pois o objetivo era justamente mostrar que essas palavras têm uma importância maior do que outras. O HTML fornece vários elementos que permitem realizar essa marcação de textos, e nesse vídeo vamos ver alguns dos mais comuns. Para começar, eu queria falar sobre os elementos B, I e U. Eles foram usados por muitos anos para permitir que as pessoas pudessem marcar os textos em negrito, itálico e sublinhado. E quando deveríamos usá-los? Segundo o site Mozilla Developer, o B é usado para marcar palavras-chave, nomes de produtos, sentenças principais. Já o I seria usado para marcar um significado tradicionalmente transmitido pelo itálico, tais como palavras estrangeiras, termos técnicos, um pensamento de uma outra pessoa. E por fim, o U seria usado para marcar nomes próprios ou erros de ortografia. Mas veja que eles são apenas elementos de apresentação, pois alteram apenas a aparência do texto. Veja, não é errado usar esses elementos, mas em alguns casos eles podem ser deixados de lado e usados outros elementos no lugar. A principal razão para isso é que esses elementos não têm semântica, isso é, um sentido, um significado associado a eles. E veja, a semântica é importante porque, dentre várias coisas, ela é útil para a acessibilidade, pois os leitores de tela são capazes de ler o conteúdo de maneira diferente quando encontram um elemento semântico. Além disso, os elementos semânticos ajudam no chamado SEO, que são otimizações feitas nas páginas para que os mecanismos de busca possam achá-las com mais facilidade. Então, ao invés de usar o B para fazer o negrito, podemos usar o strong, que tem o mesmo resultado visual, mas tem semântica. Por exemplo, os leitores de tela reconhecem esse elemento e fazem com que o conteúdo dele seja falado em um tom de voz diferente. Já para substituir temos o EM, que na prática vai ser a mesma situação que o B e o strong. Quanto ao sublinhado, devemos lembrar que normalmente os links são sublinhados, e por isso usar o U pode deixar os usuários meio perdidos. Então, ele deve ser usado com cautela, e não há um substituto semântico para ele, pelo menos não até a versão 5 do HTML, ok? Mas vamos ver alguns exemplos usando essas marcações lá no Visual Studio. Bom, na prática agora vamos ver qual é o efeito que esses elementos de marcação de texto fazem. Então vejamos, vamos começar aqui pelo strong, tá vendo aqui, ó? Então o strong, ele dá esse efeito aqui, ó, enfatizar uma parte do texto. Mas se você olhar aqui no preview, a palavra negrito, ela tá exatamente do mesmo jeito. Então quando a gente olha aqui no código, olha só. O strong está aqui, ó, enfatizar uma parte, tá aqui, ó, enfatizar uma parte, e negrito aparece entre o elemento B, tá certo? Então, visualmente o resultado é o mesmo, só que, de novo, o strong ele é um elemento semântico, ao passo que o B não é. Uma coisa interessante aqui é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui, olha, aparece o maior e o menor aqui, tá certo? Não é possível você inserir diretamente esses dois elementos no seu texto. Para conseguir inseri-los, tá? Para que eles aparecessem na tela aqui para o usuário, você tem que usar isso aqui, ó, tá? E comercial LT ponto e vírgula vai gerar o menor, e aqui, ó, E comercial GT ponto e vírgula gera o maior, ok? Agora o EM, vamos ver aqui o EM, olha só. Aqui a gente tem esse parágrafo de exemplo. Então, essa
parte aqui, olha, também é usado para enfatizar uma parte, tá vendo? Então é isso aqui, ó. Também é usado para enfatizar uma parte. Se você olhar, ó, e a palavra itálico e isso aqui tá igualzinho, tá certo? Por quê? Um tá usando o EM, que é semântico, e o outro tá usando o I, que não é semântico, mas altera a apresentação do texto, ok? E por fim, aqui nós temos o sublinhado. Então tá aqui o efeito de sublinhado, a palavra sublinhado é isso aqui, tá? Ela fica com esse traço aqui abaixo de todas as letras que compõem a palavra. Ele pode ser obtido pelo elemento U, tá aqui. Então não tem um substituto semântico para ele. Para você conseguir fazer alguma coisa semelhante, você tem que trabalhar com estilos, tá certo? Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Então esse aqui seriam os elementos, as marcações mais básicas que a gente pode usar em um documento HTML. Há ainda outras marcações que podem ser utilizadas no texto de um documento HTML. Vamos conhecê-las? Que marcações são essas? Bom, vamos lá. Nós temos o mark, que é usado para assinalar um trecho que deve ser destacado em um texto. Tá? Ele vai marcar, é como se passasse um marca-texto sobre ele. Nós temos aqui o small. Né? O small ele tem um valor semântico. Ele é usado para marcar avisos, por exemplo, que tem a ver com declaração de direitos autorais. Tá? E normalmente você coloca isso no rodapé da página, um aviso de isenção de responsabilidade, informações de licenciamento, enfim. Então, isso aqui apareceria marcado, né, com letras menores do que a do restante do texto. Você tem o ins, que serve para mostrar que algum texto foi inserido desde a sua versão anterior. Você tem o del, tá certo? Que mostra que um texto ele foi deletado de um conteúdo. Você tem o sub e o sup, né? O sub vai fazer um texto subscrito e o sup um texto sobrescrito, tá certo? Nós temos também o ABBR. Ele vai criar uma descrição para uma sigla ou um acrônimo que vai aparecer na tela somente quando o mouse estiver sobre a palavra marcada. Bom, vamos lá no Visual Studio Code e ver mais alguns exemplos. Bom, então agora vamos ver exemplos dessas novas marcações que eu mostrei para você. Vamos começar pelo mark, tá aqui, ó. Então o mark ele é usado para destacar partes do texto. Então olha só, a palavra destacar, aqui se a gente pegar aqui no código-fonte, ó, ele tá, né, marcado com o mark, tá certo? Mesma coisa com o milho. Aqui embaixo também, ó, preferida de quase todos os desenvolvedores. Então, o efeito visual do mark é esse. Então, assim, é como eu disse, né? Como se você passasse um marca-texto sobre as palavras. Então, ele vai ficar bem destacado mesmo em relação aos demais. Seguindo, o small, tá? O small ele vai tornar um texto menor. Ele tem função semântica, né, porque ele tem aquela indicação de que se trata de alguma coisa de uso legal, né, direitos autorais, enfim. E veja aqui o resultado visual dele. Quando a gente compara aqui, olha, o tamanho das letras, né, do parágrafo anterior com esse parágrafo aqui que está marcado com o small, você vai ver que a letra é ligeiramente menor, tá certo? Então tá aqui, ó. Então eu tinha um parágrafo e dentro desse parágrafo, ó, copyright, né, e o símbolo de copyright 2014, ele está envolvido pelo small, né, o small está aninhado dentro do parágrafo, então ele fica visualmente levemente menor do que o parágrafo normal. O del e o ins, então aqui eu tenho um exemplo de uso deles, olha só. Veja, quando você coloca alguma coisa com o del, ele vai riscá-lo assim, tá certo? Como se fosse uma indicação de alguma coisa que você queira que seja retirado, ok? E o ins ele vai marcar de forma parecida com o sublinhado. Então é como se aqui nesse caso você estivesse sugerindo o seguinte: olha, minha cor favorita é azul, era a frase inicial, só que a palavra azul deve ser trocada por amarelo, ok?
Basicamente aqui é essa ideia. Então o ins é alguma coisa que deve ser acrescentada ao texto e o del alguma coisa que deve ser retirada do texto. Os elementos sub e sup, tá? O sub ele é usado para marcar subscritos, que é como esse exemplo aqui, ó, fórmula da água H2O. Então esse 2 ele não fica na mesma linha que o H e o O, ele fica um pouquinho abaixo. Então para fazer isso eu uso o que? Um sub aqui. Então quando eu pego aqui, olha, eu procuro, ó, H, aí ó, sub aqui 2, ele faz esse efeito, ok? Agora, o sup é o contrário. O sup ele vai fazer alguma coisa que a gente conhece lá na matemática, que é quando a gente eleva um número ao quadrado, por exemplo, que é esse exemplo aqui, ó. Então, esse 2 aqui, ó, né, que indica aqui a velocidade da luz ao quadrado, né, aqui, ó, ele está marcado com sup por causa disso. Então, quer dizer, ele fica acima, pouco acima do que os outros caracteres, escrito com a letra um pouquinho menor, tá certo? Então, sub é esse aqui, ele fica abaixo, e sup ele fica acima. E veja que a gente pode combinar várias coisas. Então, aqui, olha, esse parágrafo aqui eu tenho o mark, que está aqui. Aqui eu tenho vários sub, ó, sub 8, sub 10, sub 4, sub 2, né? E aqui no final, ó, a palavra cafeína, eu tenho strong. Então você pode combinar esses marcadores dentro de um parágrafo, não tem problema nenhum. Por fim, tá, a gente tem o ABBR. O ABBR é aquele que traz uma explicação sobre um termo. Então toda vez que o mouse é colocado sobre a palavra, olha só, ele aparece o significado. Então tá aqui, ó, como é que você faz isso? O significado que aparece, ele está dentro desse parâmetro, tá, o title, e o valor que aparece na interface é esse que está aqui, tá certo? Então, UN, qual que é o significado? United Nations, né? IFTO, qual que é o significado? Instituto Federal de Educação. Então, se eu colocar aqui, olha lá, ele vai aparecer. Tá? HTML, mesma coisa. Então, o significado fica aqui em title, mas o que aparece na tela é HTML. O ABBR, assim como o sublinhado, ele tem que ser usado com cuidado, porque ele vai sublinhar certas partes do texto. Então isso às vezes pode confundir o usuário. Mas, dependendo de como for, ele também é útil porque vai evitar que você tenha que escrever outros trechos de código para explicar o que significa determinadas palavras, determinadas siglas.